A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Mário Sérgio, em mais um devocional diário do culto matutino. Meus queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus hoje, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 17, que diz assim: Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu comecei a refletir nessa palavra e meditar no que seria a palavra insensato. Insensato na Bíblia Sagrada significa aquele que não é são, ou seja, aquela pessoa que age de modo inconsequente, ou seja, irmãos, sem medir as consequências, sem ter um bom senso de suas atitudes, aquela pessoa tida como irresponsável, aquela pessoa que age sem pensar no que a sua atitude vai causar, seja para si mesmo, seja para as pessoas que estão em sua volta, seja para a igreja que faz parte, seja em relação ao seu próprio Deus. O insensato é aquele que é insano, é aquela pessoa que é anormal, é uma pessoa de difícil trato ou entendimento. Também costuma ser chamado de desequilibrado ou mesmo aquela pessoa irresponsável. Você observa que tudo isso a Bíblia está querendo dizer no único versículo: não sejais insensatos. Significa dizer, irmãos, que há possibilidade, e por que não dizer que muitas pessoas agem sem medir, pois, as consequências de suas atitudes. Se você for olhar o texto de Efésios, capítulo de número 5, ele começa a falar, irmãos, que nós devemos ser imitadores de Deus, andar com amor, não é? Fala da oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, e vai contrastando isso com toda impureza, fornicação, avareza. E o texto todo ele vai chamando a atenção como deve ser o caráter de uma pessoa que confessa Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ao chegar no versículo 17, ele diz: Então, irmãos, por isso vocês não sejam insensatos. Irmãos amados, nós somos crentes. Crentes têm que andar com os pés firmados na rocha. Outro dia, eu estava estudando aquela parábola do alicerce, não é? Da pessoa que construiu a casa sobre a areia. E eu estava observando que a areia, ela é semelhantemente à rocha. Quando, na época da seca, a areia endurecia e digamos que as pessoas, de uma certa maneira, se enganavam, se contentavam em cavar pouco, não sei se com preguiça ou porque não eram orientados que aquela camada aparentemente dura, onde eles estavam construindo a casa, era uma camada de areia e não a rocha. E um pouco mais além da areia, aí sim era onde chegava a rocha. Ou seja, a parábola está nos ensinando que a gente deve ir um pouquinho além, ou seja, firmar a nossa casa não na primeira camada, se contentando. Porque quando vier a cheia, quando vier o inverno, quando aquela superfície fosse molhada, aquela terra que aparentemente era rígida, sólida, ela vem se decompor. E aí o que está aparentemente fixo nela também se decompõe, ou seja, a casa ela desaba. Irmãos, essa é a camada da insensatez, daquela pessoa que não se preocupa em aprofundar sua relação com Deus, daquela pessoa, irmãos, que não se preocupa em pensar um pouco.
Eu não sei se vocês já fizeram a comparação de uma pessoa jovem falando, não é? E uma pessoa mais antiga. Ou por que eu não posso dizer, de uma pessoa que se preocupa, uma pessoa mais prudente, que se preocupa com o que diz, e uma pessoa insensata. Eu comparei um jovem com o mais antigo, porque geralmente quando nós somos mais jovens, nós não pensamos muito nas consequências. Por exemplo, no falar, a gente vai lá e fala. Tem até aquelas pessoas que dizem assim: se eu não falar, eu morro. Na verdade, tem pessoas aí morrendo porque estão falando sem pensar. Contrário disso, quando se trata da educação de filhos, por exemplo. Hoje em dia tem pessoas dizendo: não vou falar para não matar o filho. Na verdade, tem filhos que estão sendo mortos justamente porque alguém não fala, porque alguém não cuida deles. Então você observa que nós temos que observar o limite da insensatez. Eu fiz a comparação do jovem e do mais experiente de vida, porque se você presta atenção ao jovem, geralmente ele é meio, como se diz no Nordeste, afobado. Ele, ele mete os pés pelas mãos. É aquela pessoa que quer resolver o mais rápido possível. É aquela pessoa que acha que por falar muito tá mais correto, por falar primeiro muitas vezes, por agir primeiro está mais certo. Ao passo que quando você olha o mais antigo, ele mede as palavras geralmente na hora de falar, porque são pessoas que vão contraindo sensatez. São pessoas que começam a se preocupar com a consequência daquilo que eles falam, com a consequência da maneira como eles agem. Pastor, dá um exemplo na prática que eu não estou conseguindo encaixar isso na minha vida espiritual. É fácil. Ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, que aí você tem a base da maneira como nós devemos agir, pensar, da maneira como nós devemos falar. E com certeza nós nos tornamos pessoas sensatas quando nós lemos a palavra de Deus. Um exemplo claro que eu tive na vida ministerial, foi no dia que eu separei uma igreja que eu dirigi em grupos para evangelizar. Eu lembro que eu separei alguns pacotes com 400 literaturas, folhetos evangelísticos. E cada grupo formado de 2 ou 3 pessoas ali, eu dava aquelas 400 literaturas e mandava o povo evangelizar. Eu lembro que não demorou 5, 10 minutos e começou o povo a voltar e dizer: a gente já distribuiu os folhetos e foi uma bênção. É assim, me dá mais 400, me dá 2.000 aí para a gente, não é? 10.000 para a gente distribuir, 400 é muito pouco. Aí eu falei: não, é só 400 mesmo. Eu não, no primeiro momento eu não sabia que ia chegar a tal conclusão. Mas eu cheguei a uma conclusão interessante, porque quando as pessoas votavam, tinha que dar o relatório do local onde ela entregou os folhetos, se alguém, como as pessoas receberam, se alguém xingou, se alguém elogiou a iniciativa. Tinha alguns questionários ali para a equipe responder. E dentro do questionário tinha a quantidade de casas visitadas e a quantidade de pessoas que se converteram. E aqueles grupos que chegaram naquele dia, que foi a maioria da igreja, não é? 98, 99%, não teve decisão por Cristo. 2 semanas depois, retornou mais um grupo que eu já tinha até esquecido. Eu cobrei a primeira vez, era um grupo formado por senhores, para aqueles irmãos mais experientes, irmãos da terceira idade. Daí eu disse assim, eu cobrei a primeira vez, cadê o resultado, o relatório? Não, pastor, tenha calma que a gente está evangelizando. E eu descansei. Tinha o grupo também das irmãs, eram irmãs do círculo de oração também, senhoras, e elas também demoraram um pouco para voltar, pelo mesmo motivo. Quando eles voltaram, 2 semanas depois, com o relatório, eles me entregaram o relatório e no relatório ali o resultado dessas últimas 2 questões que eu falei foi interessante,
porque tinha assim, quantidade de folhetos que foram entregues dos homens. Aí tinha lá 60 folhetos, dos 400 que eu entreguei, 60. Quantidade de decisões, aí tinha assim, 14. E das mulheres da mesma maneira, as mulheres entregaram um pouquinho mais. Quantidade de folhetos que foram entregues, elas entregaram uns 200. Quantidade de decisões, 30. Daí eu perguntei, como que vocês agiram? Como que vocês entregaram o folheto? Aí eles disseram, não, é que a gente tomou cuidado de, primeiro, quando o senhor entregou o folheto, a gente foi lá e orou por eles primeiro. Depois a gente começou a pedir a Deus, fez uma segunda campanha de oração de alguns dias, para pedir a Deus para que as pessoas daquela rua, quando recebessem, elas fossem tocadas pela mensagem. Primeiro a gente orou para Deus usar a mensagem do folheto, segundo para as pessoas abrirem o entendimento. E eles disseram, a gente começou a visitar casa por casa, bater palma nas casas, chamar as pessoas, perguntar o nome delas, oferecer uma oração por elas. E um deles olhou para mim e disse, pastor, é que a gente tem que ser prudente. Eu disse, não, é verdade, muito bem. E falou os motivos da prudência. Outro dia eu falo para vocês, ó, a separação entre a prudência e a sensatez. E ele disse assim, olha, e a gente tem que se preocupar com o que vai acontecer com as pessoas depois que a gente entregar o folheto, a maneira como a gente entrega, a forma como a gente fala, ou seja, estava preocupado com os resultados. É um homem sensato. Irmãos, isso é uma lição para a nossa vida de fé. O versículo diz assim, por isso não sejais insensatos, mas, ao contrário disso tudo, entendei qual seja a vontade do Senhor. Interessante, irmãos, que está aí o segredo para nós sermos pessoas sensatas. É nós entendermos qual é a vontade de Deus. Eu não estou falando aqui de um chavão, não é? Por exemplo, no meio da gente. Irmão, pergunte a Deus se o seu chamado é para cantar, pregar, não sei o quê. Isso aí, irmãos, é assim, ó. O chamado de todos nós é isso tudo, não é? É nossa obrigação fazer isso. Eu estou falando da vontade do Senhor. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando em Atos 23 estava ensinando para a igreja, que ele estava sendo acusado injustamente pelos judeus na frente do tribuno romano, e eles sendo acusado, e a Bíblia diz que ele demonstra sinais de cansaço, se você for analisar o texto. Mas a Bíblia diz que o Senhor aparece a Paulo, fala com Paulo, e diz assim, Paulo, tenha ânimo, porque da mesma maneira que você ensinou em Jerusalém, você vai ensinar em Roma. Ou seja, o Deus estava dizendo para Paulo assim, ó, Paulo, seja sensato, não é? Seja sensato. E seja prudente também, mas hoje nós estamos tratando da sensatez. Seja sensato, ou seja, cuide com o que você fala. Não é? Há pouco tempo, Paulo tinha chamado o sumo sacerdote de parede branqueada, porque o sumo sacerdote mandou ferir a boca dele. E ele diz, o Senhor vai ferir você, parede branqueada. Mas Deus aparece para ele e diz assim, Paulo, da mesma maneira que você pregou em Jerusalém, vai para Roma. Aí ele diz assim, ou seja, quando Deus fala isso, uma das coisas que ele está querendo dizer ao apóstolo Paulo é seja sensato, né? Ou seja, entender qual seja não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Irmão, sabe aquele versículo que diz assim, ó, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? É a orientação da sensatez. Cristo, irmãos, é quem habita na nossa vida. E se é Cristo que habita em nossa vida, que vive em nós, em cada um de nós, então nós devemos entender qual é a vontade dele, porque a vontade dele nos faz ser pessoas sensatas, não é? Ele nos direciona à sensatez, ou seja, nós não somos insensatos, nós não somos comparados a pessoas, irmãos, de difícil trato e entendimento, pessoas que costumam ser chamadas de desequilibradas e irresponsáveis. Que Deus abençoe a nossa vida e que hoje nós possamos pedir a Deus resposta
a oração, irmão, as necessidades, aquilo que nós estamos precisando. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, diante de Ti, Te louvo mais uma vez pela vida dos Teus servos. Te agradeço, ó Deus, pela maneira como o Senhor tem trabalhado na minha vida e na vida dos Teus filhos, Senhor, de todos nós que fomos salvos por Ti, que em Ti somos mais do que vencedores. Muito obrigado pela providência, obrigado pelos livramentos, obrigado, Senhor, pelas instruções que o Senhor tem passado a cada dia por meio da Sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. E eu te peço, Deus, continua a trabalhar em nossa sabedoria, continua a trabalhar em nosso entendimento, continua a nos ensinar a te servir, Senhor. Continua, Deus, a nos ensinar a sermos pessoas, ó Deus, que nos preocupamos, pessoas sensatas, com os resultados das nossas atitudes, nosso pensamento, de nossas palavras, que tudo, ó Deus, que provenha da nossa vida, glorifique o Teu nome. Por isso precisamos de Ti. Senhor, apresenta a família dos Teus servos, aqueles, ó Deus, que precisam das orações, aqueles que têm mandado pedido de oração por sua família, por membros da sua família, por situações específicas de cada lar, de cada relação conjugal, casamentos, Senhor, que foram feitos diante de Ti. Abençoa ainda mais os lares. Ó Deus, protege as casas, as causas dos Teus filhos também. Causas na justiça, Senhor. O Senhor continua a ser o nosso juiz, juiz dos juízes, Senhor dos senhores, general dos generais, médico dos médicos. Ó meu Deus, Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o último e o derradeiro, o primeiro e o derradeiro. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, cuida da nossa vida, nos ajuda. Oh, meu Deus, se houver alguém desesperado neste dia, que seja confortado o coração, Senhor, por meio da Tua presença. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Aleluia, tira todo sentimento de tristeza, de falta de esperança. Abre os olhos dos Teus servos, ó Deus, que todos nós possamos expressar sentimentos provenientes da presença do Teu Espírito Santo em nós. Em nome de Jesus, eu só tenho a Te louvar e a pedir, Senhor, que o Senhor continue conosco, guardando a nossa entrada e a nossa saída, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos contemplar o Teu cuidado, o Teu amor para conosco, ó Deus amado, e as bênçãos provenientes da Tua parte. Em nome de Jesus, eu Te louvo e eu Te agradeço por tudo. Amém. Agora receba uma bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, meus irmãos, e que todos possam ter mais um dia abençoado e feliz na presença do Senhor Jesus.